Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 17 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19, que diz assim: Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amar Jesus. Como nós conseguimos amar Jesus? Você consegue amar Jesus? Claro, talvez você esteja respondendo: sim, padre, eu consigo amar Jesus. Mas veja, como? Como você consegue? O Evangelho hoje fala de Simão Pedro. Vamos recordar. Simão Pedro, ele tinha chegado para Jesus e tinha dito assim: Senhor, eu estou pronto para dar a minha vida por ti. Olha que bonito. Olha que bonito. Eu estou pronto para dar a minha vida por ti. Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, tu vais dar a vida por mim? Eu te digo, ainda hoje terás me negado 3 vezes antes que o galo cante. Veja, Pedro tinha dito com veemência: eu estou pronto para dar minha vida por ti. E não foi capaz. Porque quando Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus de longe. E quando ele foi perguntado se era um dos discípulos dele, ele negou 3 vezes. E na terceira vez o galo cantou, como Jesus tinha dito, e ele se lembrou do que Jesus tinha falado. E foi chorar amargamente. Veja, mas ele tinha falado com tanta veemência. Como amar Jesus? Esta é a grande questão. No evangelho de hoje, Jesus pergunta por 3 vezes a Simão Pedro: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E veja que quando Pedro responde positivamente, de fato, nós não podemos julgar Pedro e dizermos que Pedro não amava Jesus. Não, ele estava com medo de morrer. Jesus tinha sido preso, estava sendo levado pelos soldados quando Judas o entregou. Pedro tinha medo de morrer. E agora, quando Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E diz mais, né? Tem um detalhe interessante ainda, né? Tu me amas mais do que estes, mais do que os outros. Simão respondeu: Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta por 3 vezes. 3 vezes ele disse que ama. Na terceira ficou triste, mas disse que amava. E nas 3 vezes Jesus dá a missão a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Muito interessante porque
Por que Jesus não escolheu outro apóstolo? Um que não tivesse traído, um que não tivesse negado. Escolheu Pedro, que tinha negado. Escolheu. Ninguém. O chamado de Deus a gente muitas vezes não entende. Por que Deus me escolheu para ser padre? Não sei. É um mistério a vocação. A gente só deve amar e responder sim. Mas o que Jesus quer mostrar aqui é justamente isso. Que toda missão deve ser abraçada a partir do amor a Deus. Agora, volto à pergunta: como amar a Deus? Nós devemos amar a Deus compreendendo que amar a Deus é uma graça que nos é dada. Pedro tentou amar Jesus por si próprio. Eu estou pronto para dar minha vida. E não conseguiu dar a vida. Somente depois ele foi capaz de dar a sua vida. Porque se a gente pega, por exemplo, Simão Pedro, antes de Pentecostes e depois de Pentecostes, a gente vê uma diferença tremenda. Simão Pedro antes nega Jesus diante de uma escrava. Não, eu não conheço esse homem. Uma escrava. Uma escrava. E depois de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, é o primeiro a fazer o discurso quando afirmavam que ele estava embriagado com vinho doce. Pedro, quando é ameaçado pelas autoridades, antes tinha negado diante de uma escrava. Agora, as autoridades que tinham proibido os apóstolos de falar de Jesus, Pedro se levanta e diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas vamos continuar. De onde veio essa coragem? Era aquela mesma coragem de antes? Não. Ele teve a coragem de falar, mas não de fazer. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo. Veja, é o Espírito Santo quem dá a coragem. E é o Espírito Santo que dá a graça de amar a Deus. Pedro amou a Deus. Interessante que no Evangelho hoje, Jesus está dizendo, né? Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E disse, segue-me. Veja, Pedro, cheio do Espírito Santo, agido pelo Espírito, agora é capaz de dar a sua vida, morrer por causa de Jesus. E como foi que Pedro morreu? Crucificado. E ele não se achando digno de ter a mesma morte que o seu Senhor, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim se fez. E assim aconteceu. Mas amou a Deus e glorificou a Deus na sua morte. Como amar a Deus? Amar a Deus é uma graça. Então, peçamos hoje a graça ao Senhor. Senhor, eu quero te amar, mas sozinho eu não consigo. Por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo eu vou ser infiel. Eu vou te desobedecer. Eu vou te ofender. Mas se tu me deres a tua graça, o teu Espírito, eu vou te amar. Dá-me a graça, Senhor, de te amar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.